Beleza. Olá, gente, boa noite. Chegamos aí à nossa segunda aulinha de inglês instrumental, né? Para aqueles que não estavam na primeira aula, meu nome é Marlos, né? E essa disciplina aqui ela vai ser mais focada na leitura e entendimento, ok? Então vamos lá, o que acontece? Vou fazer um negócio aqui rapidinho. Aula passada eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem para a gente fixar a matéria. Eu não fiz com vocês na hora, mas eu recomendei que fizessem em casa para a gente adiantar, né? Então, o que acontece? Vamos fazer uma correçãozinha deles aqui, tá? Então, o primeiro, deixa eu colocar aqui. Todo mundo vendo minha tela? Acho que sim, não está aparecendo aqui para mim, vocês estão vendo. Beleza, então, vamos lá, né? Eu deixei os exercícios aqui, esse aqui estava no slide 2, né? Então, um exercício de completar, né? Alguma coisa, at the movies last night. A tradução é, eu estava no cinema ontem à noite. Esse aqui é simplesmente um exercício para vocês se recordarem do verbo to be, né? Então, aqui estava verbo ser ou estar no passado. Verbo to be no passado. Aqui, I, que é eu, é a primeira pessoa no singular. Então, verbo to be no passado, no singular, a resposta aqui é o was, certo? I was at the movies last night. Eu estava no cinema ontem à noite, né? Esse movie aqui, muita gente vai falar que é filme e tal. E até ok? Mas ele fala movies como se fosse cinema também. Então, você pode falar do cinema dessa forma também, tá? Segunda questão, Júlio e Silvia, alguma coisa, at the gym when they met, né? Então, Júlio e Silvio estavam na academia quando eles se conheceram. Seguinte, gente, que tem duas pessoas, Júlia e Silvio. Se eu fosse trocar para um pronome na língua portuguesa, para falar dos dois, eu falaria, em vez de Júlia e Silvio, eu falaria eles, correto? Então, eu posso usar esse pronome em inglês. Esse aqui eu poderia substituir por they, que é o pronome no plural, né? É ele ou ela no plural, terceira pessoa do plural. Então, como está no plural e no passado, estavam no passado, eu vou usar aqui were, tá? Singular, was, plural, were. My friend, alguma coisa, fire. So I took him home. Meu amigo não estava bem. Então, levei para casa. Seguinte, gente. Meu amigo, basicamente, posso substituir por ele ou ela. Lembrando que friend, né? Não é masculino ou feminino. Pode ser tanto amigo quanto amiga, tá? Mas a segunda parte denuncia o que é. Essa aqui é him, esse pronome, né? Esse pronome aqui é masculino. Esse pronome se traduz como dele. Então, eu levei para casa dele, né? Então, isso aqui não dá para a gente uma ideia se é masculino ou feminino, mas aqui o him dá. Então, é homem, certo? Então, meu amigo, se eu for substituir por um pronome, poderia ser ele, né? He. Não estava, né? Então, eu tenho aqui o verbo to be no passado
e na forma negativa. Então, se eu for substituir aqui, eu vou substituir por o was, né? Verbo to be no passado, not. Ok? Não estava. Ou eu ainda posso substituir pela forma contraída dele, que é o was N, né? Aí esse asterisco em cima, T. Wasn't fine. Certo? Qualquer uma das duas formas que vocês colocaram tá certo. Não é problema. Vamos para a questão seguinte. My mother and I. Certo? Minha mãe e eu. Vou substituir por um pronome em português, seria nós. Nós é we. Certo? Então, minha mãe e eu, alguma coisa para a cafeteria ontem. Minha mãe e eu estávamos na cafeteria ontem. Então, novamente, isso aqui está na forma positiva e no passado. Minha mãe e eu, plural. Se é plural, a resposta certa é where. Né? I, alguma coisa, Brasília, and I live em Araxá. Eu sou brasileiro e eu vivo em Araxá. Certo? Sou, novamente, no passado e positivo. Então, se é no passado, aqui é I, que é eu, então está no singular, was. Então, basicamente, que esses primeiros exercícios. Está no passado, é o was ou were. Vai depender o quê? Só se é singular ou plural. Lembrando que tem um caso do you. Tá? O you, vocês tomem cuidado. Porque o you, ele pode ser usado tanto para o singular quanto para o plural, né? Você tem que ver pelo resto da frase e tal. Quando fala you na frase, em inglês, pode ser tanto para singular quanto para plural. E nos dois casos aqui no passado, você vai utilizar where, tá? Então vamos lá, continuando. Alguma coisa? She talked to you. Ela está falando com você, né? Então aqui a gente tem um verbo to be. Esse, no caso, é no presente. Só que o que acontece? Tem uma interrogação aqui, né? Então isso aqui é uma pergunta. Quando é uma pergunta, eu vou conjugar o verbo normalmente. O verbo aqui, você vai utilizar aqui no singular do presente, você vai utilizar is, né? Is talking to you. Só que a questão é que, lembrando, aqui o verbo, quando está fazendo perguntas, ele é antes do pronome. Por isso que é is she, e não she is talking to you. Aí, my cat, alguma coisa, sleeping when it heard the noise and got scared. Tradução, meu gato estava dormindo quando ouviu o barulho e se assustou. Estava aqui, passado, né? My cat aqui pode ser colocado como it, né? Que é uma coisa, um animal, né? Então, eu vou utilizar, está no singular, was, né? André e Thiago, alguma coisa together, because André arrived first, né? André e Thiago não estavam juntos porque André chegou primeiro. Não estava. Verbo to be no negativo. Então, como são André e Thiago, duas pessoas no plural, eles, então, were not. Ou weren't. Tá? Como falei, as duas formas estão certas, né? Tudo bem, vamos continuando. Passe as frases abaixo para as formas negativa e interrogativa. Então, primeira frase, Martha is a basketball player, né? Então ficaria Martha. Na forma negativa primeiro, is not a basketball player. Essa é a forma negativa. Forma interrogativa. Eu vou trocar o verbo to be com o pronome. Is Martha a basketball player?
Ok? Vamos lá. Fernando e Jake are dating, né? Primeiro, forma negativa. Fernanda and Jake. Só adicionar o nós. Não, o not, quer dizer. Or not dating. Ou, forma contraída, corta o O, né? Junta as palavras, corta o O e coloca o traço em cima. Or dating. Todas as duas formas estão certas. Em forma interrogativa, or Fernanda and Jake dating. Onde pergunta é necessário. I am studying Italian right now. Eu vou colocar no negativo e colocar I am not studying Italian right now. Forma interrogativa, troca o I e o am de lugar, né? Am I studying Italian right now? Tudo bem? Nada muito complexo, nada muito fora do que a gente viu. Vamos lá. Assinale a tradução correta para as frases abaixo. Cristiano Ronaldo é um bom jogador de futebol, né? Então, qual que seria a opção correta aqui? Vamos analisar uma por uma. Vamos começar aqui embaixo, ó. Esse isn't aqui, eu falei que é o verbo to be, né? No presente, é o is. E o NT, quando tem emendado, quer dizer não, né? Então, eu tô falando que ele não é um bom jogador de futebol. Então, essa já não é. A letra B aqui está usando o os, né? O que é o os? O os é o verbo to be no passado. Está falando que ele era um bom jogador de futebol, mas essa não é a frase, ele falou que é, né? Então, a correta aqui é is a good soccer player. Você está muito atrasado. Aqui, vamos por partes, né? Primeiro, aqui, verbo to be no presente. Está muito atrasado. Então, vamos lá. Primeira frase. You were very late. Né? Primeiro, were, verbo to be no passado. Né? Então, esse aqui está correto? Não. You weren't very late. Mesma coisa. Tá vendo o not aqui emendado? Tá junto emendado? Isso aqui é a forma contraída de dizer que você não está muito atrasado. Então, não é essa também. Temos aqui, finalmente, a C. You were very late, que é no presente, no afirmativo. Então, essa que é a frase correta. Na 3 aqui, temos Jim não está cansado. Né? Vamos por parte. Jim isn't tired. Né? Isso aqui, isn't, né, é no presente, no negativo, né, is not. Então, essa aqui já está certa. Nem precisaríamos ver as de baixo, mas de baixo. Jim am tired. Isso aqui primeiro, o am aqui ele é usado quando eu estou falando na primeira pessoa do singular, que é eu, certo? Só que Jim não sou eu, ele está na terceira pessoa, na segunda pessoa, melhor dizendo. Então, não tem jeito de usar am junto com esse nome. Esse ain't tired também, o not aqui é para não, né? E esse ain't aí é uma conjugação aí mais usado para quando é eu ou quando é alguma coisa do tipo. Então, esse aqui também não está correto, certo? Então, a opção correta é a letra A. Ok? Tudo bem. Essa aqui vocês já viram essa parte, né?
Nada demais. Agora vamos para a aulinha 3. Espera aí. Tem mais exercícios que eu falei com vocês ontem, não é? Todo mundo vendo? Beleza, então, Sidney. Vamos lá, isso aqui, a primeira parte aqui, né? É trabalhar aquela parte de cognatos, né? Para quem não lembra o que são cognatos são palavras, né? Que são parecidas em duas línguas diferentes, no caso, no português e no inglês. Algumas dessas palavras são cognatos, outras são falsos cognatos, né? Por isso que é interessante você ver. Então vamos lá, número 1. He pushed your costume, né? Primeiro, pushed aqui, né? Se você for olhar no que ela é parecida em português, fica parecendo o quê? Puxou, né? E costume, fica parecendo costume, né? Escreve exatamente igual. Só que se você olhar no dicionário, ambas as palavras são falsos cognatos. Push é empurrar. Essa parte aqui, que é o radical da palavra, push, quer dizer empurrar. E costume, se você olhar, não é costume, não é tradição. Costume é fantasia. Então, a opção correta é ele empurrou sua fantasia. Esse push aqui, ele é muito famoso. Às vezes a pessoa com muito tempo de inglês mesmo confunde isso aqui, né? Push é puxar, você pensa, né? E pull é empurrar, mas é o contrário. Pull é puxar e push é empurrar. Então a resposta certa é a letra B. Número 2. I pretend to be a good husband, né? O único cognato aqui, imagino que seja pretend, né? Pretend, em português, você olha isso aqui, você já pensa direto. Ah, é pretendo, pretender, né? Mas não é. Pretend, em inglês, significa fingir. Então, o correto... Por que você tem emendado? Eu que deletei? Tá. Então, o correto aqui é eu finjo ser um bom marido. Certo? Pretend também é um falso cognato. My arm is very strong. Né? Isso aqui muita gente vai confundir. Por quê? Arm. A primeira coisa que você pensa, né, que pode ser um cognato que está se referindo à arma, né? Mas não é exatamente isso, né? Ele é um falso cognato, ele não significa arma, né? Mas tem duas palavras em inglês que elas são muito parecidas, que é braço e exército, certo? Todas duas, na hora que você vai pronunciar, é muito difícil ver uma diferença. Mas exército, né, é escrito com Y no final. Então, quando eu digo my arm is very strong, eu estou falando do meu braço. Ok? Número 4, né? Actually, I am interested. O que acontece? Esse actually, eu falei bastante com vocês na aula passada de cognatos. Actually não é atualmente. Actually é o quê? Na verdade. Então, na verdade, eu estou interested. Não é um falso cognato. É um cognato verdadeiro. É a palavra que aparece em português. O que é a palavra que aparece com ela em português? Interessado. Então,
Na verdade, eu estou interessado. A correta seria letra A. Continuando. Isso aqui foi uma questão da UFRR, né? Universidade Federal de Roraima, de 2016, né? Então vamos lá. Leia a questão a seguir, a passagem a seguir, e responda a questão, né? Eu posso ler isso aqui em inglês, mas acho que vai ser uma meio que perda de tempo, né? A questão aqui, acho que eu vou ler traduzido já direto para vocês, né? Para já ir para frente, vocês vão vendo outras palavras aí que são falsos cognatos ou não são, né? Então acho que ler isso aqui direto em inglês é interessante. Então vamos lendo e passando aqui para vocês terem noção onde que eu tô, né? Então, Roraima é uma montanha interessante localizada nas terras altas da Guiana. Seu pico, né, o pico, na verdade, lembra-se, actually é na verdade, compartilha a borda com Venezuela, Brasil e Guiana, mas a montanha almost always é quase sempre, né, é escalada pelo lado da Venezuela. Approach aqui é normalmente chegar e tal. Só que, nesse caso, como a gente está falando de uma montanha, tá falando que ela é subida, que ela é escalada pelo lado venezuelano, né? O Brasil e os lados do Brasil e da Guiana são muito difíceis, né? A montanha, o ponto mais alto da montanha é chamado de Maverick Rock, que está localizado no lado venezuelano, ok? Então, é interessante aqui, né, que Roraima a gente sempre pensa como um estado, mas também tem, né, uma montanha aí chamada Roraima, né? Então, agora, ó, marque a alternativa que contém um falso cognato. Se vocês prestaram atenção no que eu li, vocês vão saber aqui, mountain, né? É montanha, interesting é interessante, point é ponto, então todos eles são verdadeiros cognatos. Sobra aqui actually, que é na verdade. Bom? Instituto Federal de Goiás, 2012, né? Sobre a frase Help build more facilities adopted for disabled people. É correto afirmar que, ou, a tradução da frase, ajude a construir facilite mais instalações adaptadas para pessoas com deficiência, né? Então, o que é possível afirmar nessa frase? Primeiro, as palavras help e facilities são falsos cognatos. Primeiro de tudo, gente, tá, são falsos cognatos. Facilities faz sentido, porque não é facilidades. Mas com que palavra em português parece help? Eu não conheço nenhuma palavra em português, então ela não é nem um cognato, nem um falso cognato. Porque não tem palavra parecida em português. Então, ela não pode ser. Vamos lá. O prefixo de na palavra disabled, né, a gente falou sobre prefixos também nessa aula passada, expressa a ideia de dois, né? Essa palavra disabled, vamos dar uma analisada nela. Ela tem um prefixo e um sufixo, né? O sufixo dela é o ed, que pode indicar que está no passado, entre outras coisas. O prefixo é esse diz, na verdade, aqui, ó, né? Que ele pode indicar que, ou negando alguma coisa, por exemplo, em português seria, por exemplo, a palavra desinteresse, né? Tem o mesmo prefixo e quer dizer que a pessoa não está interessada. Aqui é similar. O able aqui, o significado deles é estar apto para fazer alguma coisa.
Então, quer dizer que essa pessoa é disabled, que ela tem dificuldades para fazer alguma coisa, certo? Então, é o equivalente, né, a ser uma pessoa deficiente, ok? Então, essa B também está errada. A palavra adapted, que é adaptado, é um cognato. É um cognato. Não consigo ver uma palavra melhor, né? Para, pelo menos uma palavra que pareceria mais em português do que adaptado, quando você vê adapted, né? Vamos lá. A palavra disabled se refere a facilities, né? Então, a palavra com deficiência se refere a fábricas, né, ou instalações. Isso não é verdade, porque deficientes está referindo a pessoas, são pessoas deficientes, né? E a letra a palavra build é o sujeito da sentença. Build não é sujeito, build é o verbo construir, certo? Então, a opção correta é a letra C, ok? E vamos lá para o último exercício aí para a gente começar a nossa segunda aula, né? Os prefixos de inconceivable e unhealth significam. Primeiro, inconceivable, eu acho que chega a ser um cognato, porque são parecidos, né? A palavra seria inconcebível em português, melhor se adapta a isso aqui, né? E aqui, unhealth, health é saúde ou saudável, né? E unhealth seria uma coisa que não é saudável. Então, aqui, o que esse prefixo significa? Né? O in e o an. Dúvida? Não tenho dúvida nenhuma. Afirmação? Também não. Contradição? Não exatamente, que pode ser, não exatamente. Twice, ou seja, dobrado. Isso aqui tem dois de cada, tipo concebido duas vezes ou coisa parecida? Não. Ele se encaixaria mais aqui em negação. Uma coisa inconcebível é que não pode ser concebida, né? Uma coisa que não é saudável, eu acho que nem tem uma palavra para não é saudável em português, né? Mas uma coisa que não é saudável, obviamente não é saudável, né? Então, isso aí são os exercícios da aula passada, certo? É bom para passar por eles, né? Antes da gente começar uma nova aula, que vocês também se lembram bem do que a gente viu, né? Ver isso mais em ação, ok? Então, agora, deixa eu tentar aqui. Só. Ainda está tendo aqui probleminha. Vai ter que ser assim mesmo. Espera aí, só um pouquinho, gente. Deixa eu aumentar essa letra um pouco, porque não dá mais para colocar em tela cheia. Não sei por quê, mas não está dando. Então, vou aumentar um pouquinho a letra do slide aqui, para que todo mundo consiga ver bem mesmo quando for menor um pouquinho. Tá. Ok. Tá ótimo. Depois tem os exercícios, mas depois eu arrumo os exercícios, né?
Então, o que acontece aqui, né? Todo mundo já está vendo aí, né? A gente falou sobre os prefixos, agora a gente vai falar sobre os sufixos, né? O que são sufixos? Eu falei para vocês, são as letrinhas aí que a gente adiciona no final das frases, ok? Essas poucas letrinhas, elas vão adicionar um significado ou mudar um significado de alguma palavra. Então, vamos uma por uma. Eu coloquei os principais, né, sufixos aí, para vocês terem uma noção deles. O primeiro deles é o sufixo able, né? Lembrando que disabled, lá que nem a gente viu no exercício passado, ele não é um exemplo disso aqui. Por quê? Porque nesse caso o able era o radical da frase, ou seja, era a parte principal dela, tá? Mas normalmente, quando a gente tem o able no final de uma frase, eu vou estar no final de uma frase, não, no final de uma palavra, eu vou dar a ideia, né, de alguma coisa que transforma um verbo, né, num num adjetivo. Como assim? Né? Eu tenho o verbo to read, né? O verbo to read é ler, né? E quando eu coloco o able no final, que able em inglês quer dizer que é possível ler, aquilo ali vira uma qualidade, por exemplo, de um livro, né? Então, em vez de ler, ele vira readable. Em vez de to read, que é ler, vira readable, que é o quê? Que é possível ler. Uma coisa que é possível ler, ela é legível. To print, que é o verbo imprimir. Se eu coloco o able no final, printable, fica uma coisa que é possível imprimir. To wash, que é lavar. Se é washable, é lavável. To afford, que é comprar ou pagar, né? Que afford, na verdade, normalmente é possível comprar e tal. Vira affordable, que é comprável. To accept, né? Que é o verbo aceitar. Acceptable vira aceitável, né? Então, o primeiro tipo de sufixo é esse. Eu separei. O segundo é o ed, né? O que acontece com o ed? O ed ele vai ser utilizado em verbos regulares. O que é um verbo regular? Um verbo regular é que não muda conforme se muda o pronome. Eu falo, como assim? Né? Porque a gente está acostumado com português, né? Então, português, vamos supor o verbo jogar. Jogar em português. Eu jogo, tu jogas, ele joga, nós jogamos, vós jogais e eles jogam. Mudou em todos, né? Olha que bagunça. Como é que esse mesmo verbo é em inglês? É I play, you play, he plays, she plays, it plays, né? Então, assim, ele muda muito pouco. Ele é um verbo mais regular, certo? Então, esses verbos regulares, o verbo to be não é um verbo regular, porque ele muda muito, né? Mas esses verbos regulares, eu só colocando ed no final dele, ele vai para o passado, né? Então, por exemplo, o verbo era play, de jogar, né? Eu coloquei o AD no final, ficou joguei, jogou, jogamos, jogaram, quer dizer, serve para qualquer um, né? Por que isso aqui não funcionaria, por exemplo, no verbo to be? Porque no verbo to be, ele muda completamente a sua forma quando ele vai para o passado, né? No presente é I am, you are, he is, né? Então tem essas três formas.
né? No passado, não. É o was e o were com W. Então, já mudou. Então, para os verbos que são regulares, o ed funciona para colocar no passado. Então, walk é andar. Coloquei o ed, virou andei, andou, andamos, andaram, né? Então, é o verbo andar no passado, para qualquer tipo de pessoa. Look é olhar. Looked é olhei, olhou, olhamos, né? Watch, que é assistir, né? Coloca o ED, assistiu, assistiram, assistir, né? Plan, que é planejar, com um N só. Eu vou aumentar um N aqui e colocar o ED no final. Vira, planejei, planejou, planejamos, planejaram. Então, esse ED aqui funciona muito bem para isso. Você vê o ED no final de uma palavra que seja um verbo, você já sabe que essa frase aí ela vai estar no passado. Isso é um bom indicador para você. Sufixo er. Esse aqui, ele tem umas pegadinhas, tá? Por quê? Né? Ele tem 3 significados. Eu não deixei isso muito claro aqui, né? Mas é uma coisa mais para prestar atenção na aula mesmo. Então, prestem atenção nele aqui, né? O sufixo er, em geral, transforma a palavra em um substantivo, indicando quem realiza o ato. Possui algumas exceções, como cook. Então, vamos por partes, né? Primeiro, to write. To write é o verbo escrever, né? Então, quem escreve é o escritor. Então, o escritor vira o writer, né? O R no final. To paint, verbo pintar. Quem pinta? Pintor, painter. To sing, cantar. Quem canta é o cantor, singer, né? Então, o ER, quando ele é adicionado no final de um verbo, ele indica quem realiza aquela ação. Ah, tá, mas cook não é um verbo? Cook é um verbo, cook é cozinhar. Então tá bom, por que eu não coloco ele, o ER no final, não vira, né? Quem cozinha, cozinheiro, né? É o seguinte, cook é cozinhar. Como é que é cozinheiro? Cook também. Isso aí eu acho uma coisa muito estranha, né? Tanto o verbo quanto quem realiza o ato de cozinhar, que é o cozinheiro, é cook. Tá, e como é que é? Então, esse cooker existe? Existe. Sabe o que significa? Forno. Que se você pensar bem, quem cozinha mesmo é o forno, né? A gente não cozinha. A gente arruma as coisas ali e tal, mas quem cozinha é o forno. Então, cooker é o forno, não é o cozinheiro, não é quem cozinha. Ok? Vamos lá, então, essa é uma exceção. Então, eu expliquei basicamente como funciona o caso de verbos, certo? Mas verbos não são os únicos que utilizam, né, esse sufixo. Ele também pode ser utilizado em adjetivos, certo? Eu tenho um adjetivo, por exemplo, big, que é grande. Se eu coloco R no final, aqui na verdade, como acaba em G, você adiciona um G a mais, mas vamos focar aqui no final. Como você coloca o ER no final, eu chamo, isso aqui vira maior. Esse ER aqui no final, quando é de um adjetivo, compara duas pessoas ou dois seres naquela característica, né? Então, se eu falar I am bigger than you, quer dizer, eu sou maior que você, entendeu? Então, bigger, ele está fazendo ali uma comparação. Esse é outro significado que eu não coloquei no slide, que você vê nesse textinho de cima, não tá.
mas ele também funciona dessa forma. Outro adjetivo, tall, que é alto, né? Então, quando eu estou colocando taller, eu estou falando que eu sou mais alto que alguém. Ou maior, né? Por exemplo, fat, que é gordo. Fatter quer dizer mais gordo que alguém. Fast, que é rápido. Faster é mais rápido que alguém, entendeu? Então, que alguém ou que alguma coisa. O ER no final também pode indicar uma comparação, ok? Então, ele tem esses 3 efeitos aí, certo? Quarto sufixo é o sufixo full. Full, né? Com 2 L's no final, quer dizer, em inglês, cheio, né? E o sufixo full com L só, ele dá a ideia de cheio de alguma coisa. Cheio de alguma coisa? Como assim? Vamos olhar. Beautiful, né? O beauty quer dizer beleza. Uma coisa cheia de beleza é uma coisa bonita, né? Use. Use quer dizer uso ou útil, né? Uso, melhor dizendo, né? Uma coisa cheia de usos é uma coisa útil. Wonderful. Wonder é maravilha, né? Nem lá a Mulher Maravilha é Wonder Woman. Então, uma coisa cheia de maravilhas é uma coisa maravilhosa. Faithful. Faith é fé. Alguém que é cheio de fé é o quê? Fiel. Painful. Pain é dor. Uma coisa cheia de dor, ela é dolorosa. Certo? Então, o full aqui quer dizer que é alguma coisa da ideia de cheio de. Ok? O rude, esse aqui e o próximo, eles são um pouco mais difíceis de explicar. Entendeu? Eles não são muito utilizados em português, então às vezes fica mais complexo, né? Sufixo rude, ele vai indicar pertencimento a alguém ou alguma coisa. Por exemplo, neighborhood, né? Neighbor é o vizinho. O que pertence aos vizinhos é a vizinhança, né? Brotherhood, brother é irmão, né? Então, que pertence a um irmão, né? Se você pertence a um irmão, você está numa irmandade. Adulthood, que pertence à vida adulta. Nem tem essa palavra em português, adulthood, né? Então, isso seria mais como idade adulta. Childhood, que seria na idade infantil, que seria a infância. Motherhood seria a própria maternidade, né? Então, esse aí ele é difícil de compreensão, mas basicamente você tem que olhar o resto da palavra, né, e vai indicar o pertencimento, algum lugar parecido com isso. No caso do ship, ele é similar, né? Ele é usado para criar os substantivos abstratos, né? Então, se eu coloco o ship no final, eu tenho aqui, por exemplo, a palavra relation. Relation é relação. Pertence a uma relação? Relacionamento. Leadership. Líder é líder mesmo, né? Ship, que pertence ao líder, é a liderança. Censorship. Censor é censurar. Então, censorship vira censura. Então, o ship e o hood, eles são parecidos nisso. Eles estão utilizando substantivos abstratos. Eles talvez são mais difíceis de entender. Less já é bem mais fácil. Less em inglês quer dizer menos. Não sei porque que essa palavra aqui está dobrada, né? Mas tirar isso aqui. Então, se eu coloco less no final, estou falando que está faltando alguma coisa, certo? Da ideia que não está tudo ali, não está o que eu quero. Então, vamos lá, as palavras. Endless.
End é final. Uma coisa que é sem final é sem fim. Speechless. Speech quer dizer discurso, quer dizer fala. Então, quando você está speechless, você está sem fala. Alguma pessoa que, tipo, nervosismo ficou muda ali, certo? Hopeless, hope, esperança. Então, hopeless, sem esperança. Wireless, wireless da tecnologia mesmo. Wire quer dizer fio, certo? Então, wireless é sem fio, que é tecnologia sem fio mesmo. Fearless, fear é medo. Então, fearless é uma pessoa sem medo, é uma pessoa destemida. Ok? O NES, apesar de ser parecidos, tem significado completamente diferente. Basicamente, o sufixo "ness" vai transformar adjetivos em substantivo. Vamos por parte. Gente, que é um adjetivo? É uma qualidade, certo? Que dá para pessoa, para coisa. Alto, baixo, vermelho, azul, certo? Inteligente, burro. Ok. Esse é um adjetivo. Em substantivos, né? Então, como é que isso aí vai funcionar? Primeiro, vamos lá. Happiness. O que é happy? Com Y no final, né? Happy é feliz. Feliz é um adjetivo, né? Então, qual que seria o substantivo de feliz? Seria felicidade. Ok? Sadness. Sad é triste. Sadness vira tristeza. Weakness. Weak é fraco. Transforma em substantivo, vira fraqueza. Sickness. Sick é doente. Sickness é doença. Kindness. Kind quer dizer bondoso, gentil. Então, kindness é bondade ou gentileza também. Tá? Tá acabando, gente, tá acabando. Vamos lá. Sufixo li, ou lai, né? Transforma palavras em advérbios, palavras que dão características ao verbo. Aí você fala assim, não, mas como assim? O adjetivo dá característica ao sujeito, né? Por exemplo, feliz, triste, né? Tal pessoa está feliz, tal pessoa está triste. Tal pessoa é trabalhadora, por exemplo. O li dá características ao verbo. Mas como assim características ao verbo? Vamos supor, verbo acordei. Eu acordei, normal, né? Um substantivo e um verbo. Se eu falasse eu acordei tarde, esse tarde não está se referindo a mim. Está caracterizando o jeito que eu acordei, correto? Então, ele seria um advérbio. Dificilmente vou à academia hoje, né? Vou é o meu verbo. Dificilmente é como eu caracterizo esse meu verbo. Corri rapidamente. O rapidamente está caracterizando a forma com que eu corri. Então é isso. Basicamente, quando você coloca L no final, você está falando, né? Transformando aquela palavra ali em um advérbio, né? Então vamos ver algumas palavras aqui, alguns exemplos. Eu tenho a palavra hard, que é difícil. Se eu coloco hardly, ela vira dificilmente. Carefully, né? Careful seria cuidado, né? Cuidadoso. Se eu coloco ali no final, vira cuidadosamente. Perfectly. Perfect é perfeito. O li no final, perfeitamente. Happy, feliz. O ly no final, felizmente. Certainly. Certain é certo.
o li no final, certamente. Eu sei que tem muitos tipos de coisa, mas está acabando. Está acabando. É só mais dois. Esse mais um. Outro exemplo aí, né, é o sufixo est. Ok? Tem 11, já está no 10. O sufixo est vai identificar um superlativo, demonstrando que, por exemplo, algo maior, mais alto, mais quente, né? Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, biggest. Big, eu falei com vocês, é grande. Biggest é o maior. Fittest. Fit é apto, né? Preparado. Então, fittest, mais apto. Strongest, strong, forte, strongest, o mais forte. Smart, inteligente, smartest, o mais inteligente. Fast, rápido, fastest, o mais rápido. Mas aí você deve estar se perguntando, ué, mas e aqui no caso, por exemplo, do ER, ele também não faz a mesma coisa? No caso do taller aqui, ó, que é alto, né? E o taller é mais alto. Tem uma diferença. Quando eu coloco ER no final, eu estou comparando duas coisas. Por exemplo, se eu utilizar bigger no lugar de biggest, falar que uma coisa é maior que a outra. Agora, se eu estou dizendo que é biggest, eu estou falando que é a maior coisa que tem. Certo? Se vocês verem lá no... Eu não sei quem aí é fã do Flash, né? Que tinha aquele seriado do Flash lá. Ele é bem ruinzinho, inclusive, né? Mas todo início de episódio, o Barry chegava e falava assim: I am the fastest man alive. Quer dizer, eu sou o homem mais rápido vivo. Né? Então o West está no final porque ele é o mais rápido. Você estiver falando I am the faster ou I am faster than you, quer dizer que ele é mais rápido que alguma coisa. Você está se comparando a alguma coisa. Então, quando você está se comparando a alguma coisa, faster. Quando você está falando que você é o maior de todos e ponto final, você coloca o EST no final. Ok? Essa é a grande diferença. E por último, aí talvez o mais fácil, né? Que é o sufixo tion. Esse tion, gente, basicamente é o nosso são. Cedilha AO, né? Então a gente tem lá promotion, vira promoção. Deixa eu colocar isso aqui com letra maiúscula, não sei por que tá. Motivation também. Então, promotion vira promoção. Communication, comunicação. Variation, variação. Motivation, motivação. Né? Isso aqui é muito utilizado no embromation, né? Que é aí a embromação que o povo faz. Fingir que fala inglês, né? Então, esses aí são os principais sufixos que existem, certo? São os únicos? Até não, até tem uns outros aí, mas esses aqui são os que vocês mais vão topar e tal, são os mais fáceis de entender. Então, eu separei esses aí para vocês. Ok? Aqui temos alguns exercícios, né? Que vão tratar principalmente essa parte de sufixos, ok? Então, aqui, ó, tem os verbos. Você vai juntar esse verbo com algum desses sufixos que está aqui para cima para formar a palavra que você quer, certo? Aí você vai ver o que mais se encaixa aí, tá certo? Essa aqui é falando sobre sufixos e prefixos, né? Que prefixos a gente tinha falado na passada, né? E esse aqui é basicamente uma para vocês interpretarem, né? Uma interpretação de texto bem curtinha aí. Tudo bem? Então, é basicamente, essa última também, é basicamente, né, exercícios de prefixo e sufixo.
Nada muito fora do padrão, nada que vocês não viram, tá? Vocês vão conseguir, eu acho, fazer isso aqui com facilidade, tá bom? Como sempre, eu vou fazer a correção disso aqui na aula que vem. Apesar de ser poucas palavras, né, poucos exercícios aqui, ó, só 4 páginas, e eles são bem pequenos, né? Mas é bom para vocês terem uma noção do que eu estou falando, ok? Deixa eu ver aqui. O problema é que também o nosso horário foi nisso aí, né? Mas acho que vai dar tempo de arrumar as matérias aqui a tempo de ver tudo, né? Então, gente, eu recomendo vocês a fazer a tarefinha, né? Porque a gente aprende a fazendo. Felizmente ou infelizmente, né? É mais fácil aprender fazendo, tá? E na aula que vem, a gente continua aí na nossa terceira aula final. Se tiverem alguma dúvida, vocês falem comigo, tá bom? E depois a gente conversa mais. Tem alguma dúvida sobre o que eu passei hoje? Não, professor. Não, tranquilo. Tranquilo? Então, tudo bem. Qualquer coisa, vocês falem comigo. Eu acho que eu eu tinha posto meu número na aula passada nos comentários aqui, né? Se eu não me engano. Então, qualquer coisa, vocês mandem mensagem no WhatsApp, tá bom? Beleza, então, gente. Então, até a próxima, né? Nossa terceira aulinha, nossa aulinha final, tá bom? Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa semana a todos. Obrigado.